Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Hoje eu quero trazer aqui um assunto que provavelmente vai ser feito em uma série de vídeos, né? Eu tinha comentado há uns vídeos atrás que a ideia era fazer vídeos mais curtos possíveis, de no máximo 10 minutos. Naquele mesmo vídeo saiu 20 minutos, quer dizer, o dobro. Mas eu vou tentar fazer agora, mesmo que eu tenha muito mais coisa para dizer, ou alguma coisa a mais para dizer, eu vou tentar fazer em partes com 10 minutos no máximo, né? Então, se precisar de 12, eu vou fazer 10 e 2, na medida do possível. Ou, se muito mais que isso, aí fazer em partes, evidentemente, de no máximo 10 minutos cada. Pois bem, então, o que acontece? Esse assunto que eu quero trazer aqui à baila, ele é introdutório, né? Ele é despretensioso de fazer alguma abordagem acadêmica, literária mais aprofundada, é mais lançando mesmo a ideia, porque evidentemente são assuntos que são bastante extensos. Então, se você quiser entrar muito nas minúcias, você vai acabar não tendo fim. Ou esse fim vai demorar demais. Enfim, então, qual é o assunto que eu quero trazer? Tanto é que o título desse vídeo vai ser A República Aristotélica. Aristóteles, ele não foi o único pensador da antiguidade a versar sobre a República. O mentor dele, Platão, que evidentemente não quer dizer que ele só estudou aos pés de Platão, mas com certeza ele estudou na escola de Platão, já versou sobre isso, né? Você tem a República de Platão, por exemplo, uma obra, A República de Platão. Cícero também teria escrito sobre a República, né? Que também é a República Romana. Então, da antiguidade, ele não foi o único que escreveu sobre a República. Eu tô falando sobre isso porque é um assunto que, infelizmente, ele está muito contaminado nos dias atuais, inclusive por interlocutores ditos conservadores, que, vez por outra, até suscitam a ideia de falar alguma coisa de Platão, de Aristóteles, mas não dizem aquilo que Aristóteles disse. Que, convenhamos, foi bastante simplório, até porque Aristóteles ele não fez um tratado sobre a República, como, por exemplo, fez Platão. Mas, na sua obra Ética a Nicômaco, na parte de política, por exemplo, ele menciona sobre isso, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando Aristóteles ele propôs as formas de um governo de uma polis, e o que era uma polis? Eram as cidades-estados. Eram aquelas regiões geográficas onde um povo contido ele tinha autonomia administrativa e que, portanto, governamental. Então, dentro dessas polis, ou dessas cidades-estados, de todos os que versaram, Aristóteles foi talvez o mais simplório, por assim dizer. Estou falando da antiguidade, evidentemente, porque depois nós vamos ter outros tratados, sobretudo da modernidade, sobre o assunto. Mas, voltando lá para antigamente, né, ele foi, por assim dizer, simplório em fazer as colocações, porque ele via as cidades-estados, que eram as polis gregas, né, e aí ele propôs dar uma nomenclatura para as formas de administração dessas polis. E aí ele, para fazer esse tipo de síntese, ele elaborou basicamente os conceitos da seguinte maneira. Ele usou dois fatores, dois eixos, por assim dizer, para tentar denominar os termos. Ou seja, ele não definiu os termos em si. O que ele fez foi utilizar desses termos, mas, para isso, ele utilizou dois eixos, dois fatores axiais para colocar como sendo possível
a administração dessas polis, a administração política, administrativa, evidentemente. Bom, quais foram esses dois eixos? O primeiro era relativo à ideia quantitativa, ao número de proponentes que iriam estar à frente dessa polis. Primeiro, estava relacionado ao número de proponentes, de pessoas que iriam, de fato, pôr a termo esse tipo de administração política. No segundo eixo, ele não é mais numérico, ele é qualitativo, porque ele fala da intenção e do... Aí a gente pode depois entrar para fazer o verdadeiro julgamento se de fato era ou não. Era a intenção com que esses agentes, essas pessoas tinham ao administrar a polis. Então, ele começa utilizando o termo alguns poucos, né, ou algo próximo disso, e muitos. E só tinha, no estado qualitativo, duas situações. Qual seja, aquele que prezava pelo bem público, já que nós estamos falando de uma administração política, né, de uma polis, então aquele que prezava pela administração do bem público, de maneira boa, saudável, virtuosa, talvez, ou benéfica de alguma maneira, e aquela que era não voltada para com esse tipo de intenção, muito pelo contrário. Então ela não era bem intencionada e os resultados, evidentemente, não eram satisfatórios para o bem público, por assim dizer. Isso que eu estou falando aqui, você pode ver aqui no YouTube mesmo, deve ter até um tempo atrás, quando eu pesquisei sobre isso no YouTube, tinha assim, ó, você escolhia pelo menos uns 6 canais, vídeos de canais que os youtubers falavam sobre isso. Os youtubers que tratam de história, que tratam da questão política, eles tratavam desse assunto, né? Ou seja, eles colocavam em perspectiva as formas de governo de uma polis segundo Aristóteles. Bom, evidentemente que como ele não foi o único que versou sobre isso, eu poderia pegar outros e fazer a comparação. Mas isso eu já fiz. E por que é que eu já fiz? Porque eu disse há instantes atrás que Aristóteles, apesar de não ter sido o único da antiguidade, pelo menos, ele foi talvez o mais simplório, porque ele colocou nesses termos. Ele via a quantidade, o eixo da quantidade, o eixo quantitativo, e ele via o eixo qualitativo, ou seja, da intenção, ser boa ou ruim, em relação à administração, à intenção e os resultados dessa administração política na polis. Pois bem, então o que acaba acontecendo? Quando ele propôs isso, como ele colocou nesses termos, ele foi aquele que foi mais direto ao assunto. Evidentemente que colocar em Aristóteles tudo aquilo que deve ser falado em termos de formas de governo seria complicado, porque a vida humana mudou muito de lá para cá, né? E fora que também não era restrito a isso, ele só lançou as bases, por exemplo, não que ele tenha sido o primeiro a utilizar os termos, mas a ideia é o seguinte, ele lançou as bases nesses termos mais simplórios e que depois puderam ser usados por pensadores da época medieval, da era moderna, como de fato foi, né? Sobretudo os pensadores clássicos da modernidade, quando eles versam sobre a questão do Estado moderno, né? Quando são colocados depois ali para o século XV, século XVI, quando começam a surgir não só as ideias, mas os movimentos onde os estados nacionais começam a surgir, e aí eles têm que recorrer a essas teorias, a essas ideias. Pois bem, então, quando Aristóteles propõe isso de maneira bastante simplória, o que é de fato que Aristóteles propõe no próximo vídeo a seguir?